basicamente a gente vai... Hoje eu vou dar uma recordada em alguns tópicos, na semana que vem também quero dar mais uma outra recordada em alguns outros tópicos, só para a gente dar uma, né, lubrificar a máquina e a gente não começar totalmente do zero aí, né? Então a gente vai dar uma relembrada em algumas coisas aí para vocês, né? Não dizer que eu, né, cheguei aí com o pé lá em cima, né, pessoal? Mas lembrando que é uma disciplina tipo como se fosse controle 2, né? Então é uma continuação lá de sistemas dinâmicos, né? Bom, basicamente, quando a gente trabalha um sistema qualquer, então vamos colocar aqui um ponteiro, caneta. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho aí o meu automóvel. Então, meu automóvel seria a minha planta, né, meu sistema que eu quero controlar. Aí a gente tem alguns dispositivos aí, né, que a gente chama aí, né, de entrada e saída. Então, se eu quero modificar a minha velocidade, eu tenho aí como alternativa o acelerador. Então, você pressiona o acelerador, a ideia é que você aumente a velocidade. Também pode pensar no freio, né, para a ideia de diminuir a velocidade aí de uma forma mais ligeira. Mas o interessante é que você tem um dispositivo de entrada, um sinal de entrada, uma informação na entrada. Qual que é essa informação na entrada? A pressão que você está colocando no acelerador. Você aplica isso na sua planta, que é o automóvel, né, e você obtém como resposta, como saída, a alteração da velocidade. Né? Então, pisou mais no acelerador, aumenta-se a velocidade. Tira o pé do acelerador, a ideia é que, por inércia, ela diminua. Né? Então, se ela estiver num plano, a ideia é que ela vá diminuindo. Tá? Da mesma forma, a gente pode trabalhar aí numa usina hidrelétrica como sendo a minha planta, né? Uma usina termoelétrica, uma usina que funciona a combustível. Né? Então, qual que é a minha entrada? Justamente a quantidade de combustível que eu estou colocando nela. Quanto mais combustível, mais essa planta vai responder mais rápido e pode, por exemplo, produzir aí, no nosso caso, eletricidade. Né? Então, são exemplos aí. Né? Uma outra forma, se eu pensar num motor elétrico, o que é a minha entrada aí? Seria a potência elétrica que eu estou entregando para ele. Produto, tensão vezes corrente. O que ele vai me entregar, né, como saída? Ele vai me entregar como saída a rotação. Então, quanto mais potência você entrega, maior a rotação que você obtém na saída do motor. Retirou potência elétrica, essa rotação mecânica vai diminuir. Então, nos nossos sistemas de controle que a gente viu até agora, a gente tem uma única entrada e uma única saída. Então, é o que a gente chama de sistema clássico. Né? Então, no sistema clássico, ele observa, ele trabalha, ele quer controlar, né, uma planta que tem uma entrada e uma saída. Né? Então, de início, é esse que a gente vai observar, que a gente vai trabalhar por enquanto. Tá? Quando a gente pensa em controle, quando a gente fala em controle, né, eu quero modificar, eu quero realmente afetar um sistema meu e fazer com que ele seja estável, né, em algum desempenho. Sei lá, o desempenho seria, por exemplo, manter a temperatura de um sistema constante. Né? Então, qual o desempenho que eu quero? Eu quero que a temperatura seja constante. Né? Então, eu quero manter a temperatura estável. E, obviamente, eu tenho algumas especificações aí
de desempenho, né? Tipo, dentro de determinada faixa de temperatura, eu gostaria de manter esse controle, né, estável. Então, por exemplo, eu quero controlar aí a minha saída de 30 a 50 graus, né? Então a gente pode manter fazer um controle, por exemplo, para manter isso estável. Então, controle nada mais é do que você ter alguma forma de você conseguir manter uma variável de saída, né, uma variável que você quer controlar dentro de um certo desempenho, dentro de um certo valor, dentro de uma certa característica qualquer, ok? Eu dei o exemplo aqui do sistema de temperatura, mas se a gente voltar no slide anterior, qualquer um desses aqui, né? O automóvel, eu quero manter a velocidade constante, ou de uma certa faixa. No caso da usina, eu quero manter a quantidade de eletricidade aí também numa certa faixa de potência. No caso do motor, eu quero manter ele com uma rotação constante ou numa faixa numa faixa de rotação interessante para o nosso trabalho. Então, todos esses dispositivos aqui são exemplos, né, de controle aí para a gente trabalhar. Tá bom? Bom, esse comportamento desse sistema físico, ele pode ser alterado através dessas variáveis que são geradas no controlador. Essas variáveis são geradas no controlador, nada mais são do que as variáveis que a gente chama de variáveis manipuladas, né? Então, através dessas variáveis manipuladas, é que a gente acaba gerando ou fazendo aí, né, o controle desse sistema físico, né? Então, a gente tem esse cara aí. Bom, o que é a variável controlada? Então, algumas definições aí para vocês lembrarem. Variável controlada é justamente aquilo que eu quero controlar, é a medida, né, a ser controlada. Normalmente ela está associada à resposta, normalmente ela é a saída do seu sistema. Então, no caso aí do exemplo da temperatura, né, do controle de temperatura, qual que é a minha variável controlada? Eu estou controlando o quê? Estou controlando a temperatura. Então, minha variável controlada é a temperatura. No caso do automóvel, eu estou controlando o quê? Estou controlando a velocidade. Então, minha variável controlada é a velocidade. E no caso da usina, qual que é a velocidade controlada da usina? Põe aí, pessoal. Qual que é a velocidade controlada da usina? Põe aí no chat. Isto. Então a gente vai controlar então a eletricidade, a potência, a tensão, a energia, né? Então a energia que está saindo da usina, exatamente. No caso, eu vou ver sempre, Yuri, o que é que eu estou gerando? Eu estou gerando eletricidade, tá? Então, no caso da nossa usina que está gerando eletricidade, né, a variável que eu quero controlar é justamente a quantidade de eletricidade que eu estou gerando, né? Aí, né, os termos que vocês usaram, energia, tensão, né, potência, tá tudo no mesmo esquema. Gravidade que não entra, né? Beleza? Então tá ótimo, então. No caso do motor, né, no motor elétrico, qual que é a variável controlada ali naquele nosso exemplo? No caso do motor elétrico, qual que é a variável controlada? Põe aí no site, no chat.
Isso, a força mecânica, a rotação, exatamente, é isso mesmo, tá? Então, esses são justamente o que eu quero controlar, né? É justamente a nossa variável controlada. A variável manipulada é alguém que eu estou mudando, né, pelo controlador, de modo que vai afetar lá no final essa variável controlada. Então, no caso ali do carro, o que eu estou manipulando? Estou manipulando o pedal do acelerador. Ou seja, eu estou manipulando ali, se você olhar mais a fundo, a pressão ou o ângulo, né, de então, o ângulo que você está colocando ali no pedal do acelerador. Então, essa é a minha variável manipulada, né? Se você olhar a fundo ali, qual que é a variável que está entrando ali? É a sua pressão no pé que está entrando ali para você poder gerar, né, essa pressão no velocímetro, no acelerador, e aí então alterar a nossa variável controlada. Se a gente pensar no exemplo da usina, né? Então ele deu lá que o que é a minha entrada? A minha entrada é justamente o combustível. Quanto mais combustível, mais a usina vai trabalhar, né? E vai alterar ali a variável controlada, né? E no caso do motor elétrico, qual seria a minha variável manipulada? Qual seria a minha variável manipulada nesse caso aí? Exato. Ó. Então pode ser a tensão, pode ser a frequência, né? No caso aí não sei se vocês assistiram o webinar aí do pessoal, né? Mas eles falaram do inversor e o inversor vai fazer o quê? Mudando a frequência, ele acaba mudando a rotação, a velocidade do seu dispositivo. Se eu for um motor DC, eu posso alterar a tensão e, consequentemente, alterar a corrente e alterar, então, a velocidade, né, a rotação do meu motor. Então, são minhas variáveis manipuladas, né? Você mexe num ou mexe no outro, dependendo da sua planta, né? Que você vai verificar o que você vai mexer. Então, se a sua planta for um motor com inversor, opa, você tem que mexer lá na frequência que você está entregando para o motor. Se você tiver na sua planta um motor elétrico simplesmente, por exemplo, DC, então você aumenta a corrente, aumenta a tensão, né, que você faz com que ele gire aí com uma rotação mecânica maior. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Tranquilo até aqui? Aquelas definições básicas, né? Bem tranquilinho aí. Tá ótimo. Beleza. Qualquer coisa, mantenha o mesmo processo, tá? Pode abrir o áudio aí, perguntar para a gente poder trabalhar com vocês, tá bom? Bom, o que é então controlar? Justamente eu medir essa variável controlada e, utilizando a manipulada, eu fazer uma correção, eu fazer uma alteração aí, né, e restringir os meus desvios, pensando sempre no que eu desejo, que é a minha variável de entrada ou excitação. Tá? Então, o que é então esse controlar? Justamente você tá a par disso, né? Tá a par do que está saindo na sua variável controlada, então aqui é o que está saindo. E aí você vai então utilizar essa variável manipulada para corrigir esses desvios aí, sempre a partir de um valor aí que a gente está desejando. Então eu tenho que ter um ponto ali que fala, olha, o que é que eu desejo, né? Como é que eu desejo fazer isso, tá bom? Então a gente vai pensar nesse cara aí como sendo uma comparação entre o que está
realmente saindo, né? Quando eu meço, eu estou olhando o que está saindo, e a minha variável manipulada, que é basicamente o que está sendo a entrada. E corrigir isso aí a partir do que a gente planeja, do que a gente deseja, né? E o que é minha planta, o que é o meu sistema, né? A controlar. Pode ser uma parte do equipamento, pode ser um conjunto, né, pode ser um conjunto de componentes, pode ser um equipamento inteiro. Então, eu posso pensar nessa planta como sendo, por exemplo, um forno. Então, a minha planta é o forno, eu preciso controlar o forno. Mas esse forno, ele pode ser parte de um sistema ainda maior, que faça, por exemplo, alguma outra transformação química, né? Então, eu tenho um forno dentro de um reator químico, né? Então, o que acontece? Do ponto de vista que você olha o seu controle, o seu forno pode ser a sua planta, né? O que eu estou controlando? O forno. Então é só a planta. Não, eu estou controlando o reator químico, né? E dentro desse reator químico eu tenho esse forno, né? Então, eu passo a ver ele de uma forma diferente. Então, dependendo de como você está olhando o seu sistema, essa planta aí pode ser maior ou menor, né? Ele pode ser só um componente mecânico, né? Só uma peça que você queira controlar, né? Então, vai variar aí o que você pode controlar, o que a gente chama de planta ou sistema. Bom, mas é o objeto que eu quero controlar, o objeto que eu quero realmente manter sob o controle, tá bom? E ele pode ser maior, pode ser menor, pode ser um conjunto de componentes, uma série de componentes, então ele pode ser aí né? Dependendo do que a gente quer olhar, pode ser um conjunto integrado aí de mais coisas, tá?